A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 8 de novembro. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. E para isso, todos os nossos vídeos já gravados desde o dia 1º de janeiro estão disponíveis aqui neste canal, para você acessá-los quando tiver no seu coração o desejo de ouvir uma porção da palavra do Senhor através de versículos. Amém? Quero lembrá-los também que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor neste propósito. Amém? E hoje, em continuidade, como eu já disse, faremos a leitura do dia 8 de novembro. Iniciaremos hoje o livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 1 e 2. Amém? Vamos à leitura, e assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, pois ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitando-se caiu prostrado e arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue.
Porquanto no livro dos Salmos está escrito: fica deserto a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu ministério. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para tomar o lugar neste ministério. Para tomar o lugar nesse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Então deitaram sortes a respeito deles, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi ele contado como os 11 apóstolos. Agora, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitava então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, próximo a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e esperavam perplexos, dizendo uns aos outros: Que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Então Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Pois esses homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que apenas a terceira hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este, que foi entregue pelo determinado conselho à presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele fala Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e além disso a minha carne há de repousar em esperança,
pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo depois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes. Prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Ora, a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia alegraram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 8 de novembro, nos capítulos 1 e 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.